Bem-vindo à aula número 7, estudo número 7, você uma testemunha de Cristo. Nós estamos estudando a revista Trilho da Fé, da Igreja Presbiteriana Central de Cascavel, parceria com a Igreja Presbiteriana de Manaus, e o título Conhecendo a Nova Vida. É esta revista que você tem em PDF, que você pode baixar para o seu computador também. Conhecendo a Nova Vida. Nós já falamos sobre 6 assuntos relacionados a esta revista, e os temas tratados foram compromisso com Deus, vencendo os obstáculos, nosso alimento espiritual, prazer da intimidade com Deus, o Espírito Santo, a igreja como corpo de Cristo, e agora a lição número 7, você uma testemunha de Cristo. É a última lição desta revista número 2. Você uma testemunha de Cristo. Eu espero, de coração mesmo, que estas aulas tenham abençoado a sua vida e continue assim fazendo em nome do Senhor. Então vamos estudar você, uma testemunha de Cristo. Veja esse primeiro parágrafo que nós temos na nossa tela. Parece que durante muito tempo os cristãos agiram de forma diferente do que está escrito em Mateus 28, 18 a 20. A ordem de Jesus ali expressa, vou destacar aqui para você, vou dar um destaque aqui para você, importante nesta hora, para que você possa crescer junto, queremos crescer junto com você. A ordem de Jesus não era para que seus discípulos fizessem o quê? Distribuíssem literatura. Olha aí, distribuíssem literatura. Vou dar aqui umas marcas, nem para que eles dessem de presente a seus amigos um exemplar do Novo Testamento, do Evangelho de João, ou um livrinho de Salmos, Novo Testamento, do Evangelho de João, ou um livrinho de Salmos, A ordem de Jesus aos seus discípulos não eram para que eles estivessem distribuindo literatura, dando de presente aos seus amigos um exemplar do Novo Testamento, ou do Evangelho de João, ou o livro de Salmos. A ordem de Jesus não era para distribuir literatura. E agora, para que não haja dúvida no seu coração, eu digo, não era só para isso. Não era só para isso. Muitos pensam que distribuir literatura já está evangelizando. Isso não é evangelização, só isso, só isso. Alguém sobrevoou a cidade, encheu o avião o helicóptero de folhetos de material evangelístico e distribuiu para a cidade inteira, e deu um relatório dizendo, o povo ouve a mensagem do Evangelho, a cidade está sendo evangelizada. Isto não é evangelismo, isto é falta de educação, isto é crime, porque além de sujar a cidade, comete vários outros crimes ali, que podem ser enquadrados nos artigos penais. Então veja que a ordem de Jesus não é só isso. O imperativo de Jesus, volte para a tela, o imperativo de Jesus é o quê? Fazer discípulos. O imperativo de Jesus é fazer discípulos. O que significa, nos dias que o Novo Testamento foi escrito, passar tanto tempo, veja aí, passar tanto tempo com alguém fosse necessário, quanto fosse necessário, para que o mesmo aprendesse o seu ofício. Isso certamente implicava em tempo. Então, o que envolvia nisto? Tempo. Outra coisa, envolvimento. O que mais? Olha esses destaques. Relacionamento. O que mais? Vamos mudar a cor. Responsabilidade. O que mais? Está acompanhando? Para com o aprendiz. Responsabilidade, aí destaco aqui, para com o aprendiz. Então, o discipulado envolvia estas coisas: tempo, envolvimento, relacionamento,
responsabilidade para com o aprendiz, para com o aprendiz. Agora, deixe-me destacar isto aqui para você agora. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu destacar isso aqui embaixo. Olha lá. Logicamente, isto era muito mais do que dar a alguém muitas páginas para serem lidas e depois lhe entregar um certificado. Era muito mais que dar algumas páginas para a pessoa ler e depois entregar a ela um certificado. O discipulado cristão, da mesma forma, não consiste apenas na entrega de literatura ou da Bíblia. Exige igualmente tempo, envolvimento, relacionamento, compromisso. Vou mudar aqui a cor. Envolvimento. Ah lá, já está ali. Envolvimento, relacionamento e compromisso. Tempo. O que mais? Envolvimento. Está gravando? Relacionamento. Mas se não houver compromisso, nada acontece. Tempo, envolvimento, relacionamento e compromisso. Discipular. O que é discipular? Você pode estar questionando, perguntando, indagando o que é discipular. O que é ou o que significa discipular? Discipular é ter a coragem de fazer alguém parecido consigo. Discipular é ter a coragem de fazer alguém parecido contigo. É fazer de alguém um cristão tão bom quanto você. É fazer de alguém, olha lá, é fazer de alguém um cristão tão bom quanto eu. É fazer de alguém um cristão tão bom quanto eu. Discipular, eu vou repetir, é fazer de alguém um cristão tão bom quanto eu. É modelar alguém de tal maneira que ele se pareça com Cristo como eu. Para muitos cristãos, fazer discípulo é algo extremamente difícil, complicado, quase impossível. Mas não é impossível, não é complicado e não é difícil. E você não pode se achar incapaz. Eu sou incapaz de fazer discipulado, eu preciso de treinamento, eu preciso ir para um congresso, eu preciso ir para um seminário, eu preciso estudar mais, e fica a vida inteira estudando mais, e nunca faz nada, nunca sai disso. Então, discipulado, a ordem de Jesus não é para dar literatura, vou dar uma literatura para você, vou dar uma Bíblia para você, não, a ordem de Jesus é fazer discípulos. Se eu me torno uma testemunha de Cristo, eu vou estar fazendo discípulo para Jesus, alguém parecido comigo. Aí envolve duas palavras que eu quero destacar aqui para você, que é quantidade e qualidade. Rick Warren diz que qualidade é que tipo de cristão eu sou. Quantidade, sendo como eu sou, quantas pessoas eu estou conseguindo influenciar? É quantidade. Qualidade, que tipo de cristão eu sou? Quantidade, sendo como eu sou, quantas pessoas eu estou conseguindo aí influenciar e abençoar? Então as duas coisas caminham juntas, qualidade e quantidade, ok? Veja o que Paulo diz. Eu vou dar um destaque aqui para você. Opa, deixa eu arrumar aqui. Veja o que Paulo diz, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nestes textos aqui. Olha lá, 1 Coríntios 11:1, ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vou aumentar aqui para você. Paulo diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. 1 Coríntios. Aqui é 1 Coríntios, acertar para você, 4,16. Ademoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores.
Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então veja que Paulo fala, irmãos, sejam meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que vocês viram em nós. Admoesto-vos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo estava imitando a Cristo e pedindo que as pessoas estivessem imitando ele, porque ele imitava a Cristo. Muitas pessoas, muitas vezes, a gente ouve aquela fala de pessoas dizendo assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Isso é certo? Não, isso é errado. Porque Jesus as pessoas não podem ver. Agora, você, elas podem ver. Então, é o nosso testemunho, é o nosso modo de viver que vai fazer que possamos evangelizar e discipular. Tornar alguém um cristão tão bom quanto você é. Aquilo que você experimentou ou tem experimentado perante o trono da graça, na sua vida com Deus, na sua caminhada com Deus, você vai espelhar isso em outros para que haja a transformação também na vida destes outros em nome de Jesus. Entendeu? Então aqui nós temos esta ferramenta maravilhosa para nós. Então, o discipulado cristão, fazer discípulos, parte da obediência à ordem. Parte da obediência à ordem, fazer discípulos. Começa com a iniciativa de contar o que Jesus fez por mim. Fazer discípulo exige evidência, mudança pessoal, resultado, nova vida. Compromisso de ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Fazer discípulo requer investir tempo para desenvolver relacionamentos com pessoas. O discipulado envolve tempo, eu preciso ter tempo para estar com as pessoas, me relacionando com as pessoas, sentando com as pessoas e abençoando as pessoas por meio do discipulado. Então essas 5 coisas aí na sua tela envolve o discipulado. Veja lá, obediência, iniciativa, evidência, compromisso e tempo. Se eu não estou disposto a obedecer a Cristo, se eu não vou tomar a iniciativa, mostrar as evidências, ter um compromisso, investir o meu tempo, eu não consigo discipular ninguém. Eu vou viver a vida correndo atrás das coisas terrenas, esquecendo das coisas celestiais, das coisas espirituais. Vamos compartilhar? Quando algo de bom acontece em nossa vida, nossa primeira reação é repartir alegria com aqueles que convivem conosco. Esta é também a reação natural de quem se entrega a Cristo e desfruta das bênçãos e dessa nova vida. Compartilhar com os outros. Mas isto, além de ser uma satisfação, é também uma responsabilidade que Deus nos confia, a mim e a você, discípulos de Jesus. Por que testemunhar? Vamos ver a Bíblia? Qual o chamado feito por Jesus aos seus novos discípulos? Mateus 4,19. E disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Qual fora o convite ou chamado de Jesus? Transformar os discípulos em pescadores de homens, ganhar vidas para Jesus. Este era o propósito, este era o objetivo, ganhar vidas para o Senhor Jesus. A pergunta 2, que ordem Jesus dá em Marcos 5, 18, 19, ao homem que tinha sido libertado por ele? Jesus deu uma ordem para esse homem. Ao entrar Jesus no barco, explicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Senhor, eu quero entrar no barco contigo, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus fala, não. Volta para casa, vai para os seus e anuncia a eles o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Então eu começo a entender que o testemunhar, inicialmente, é começar a falar às pessoas o que Jesus fez na minha vida. Como a minha vida está sendo transformada, lapidada, moldada. Como eu estou tendo esse relacionamento com Deus. Como eu descobri ou redescobri este relacionamento com o Senhor. Por meio disso eu estou testemunhando, falando a outros o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário.
conforme Atos 4, 18 a 20, porque os discípulos insistiram em falar de Jesus, olha lá, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquilo que você tem presenciado, você não pode se calar, você precisa falar, você precisa testemunhar em nome de Jesus. Segundo 1 Pedro 3,15, qual deve ser a nossa atitude quando formos interpelados sobre o motivo da esperança? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O cristão tem que saber qual é a razão da esperança. O cristão tem que saber das suas convicções. Ele tem que estar preparado para responder àquele ou àquela que lhe perguntar o que ele crê e por que crer. Quais são os recursos que Deus nos dá? Muitos cristãos se acham incapazes de testemunhar, de fazer novos discípulos para Jesus. Timidez, medo, falta de maior experiência, às vezes podem trazer insegurança. Por conhecer como nós somos, Deus fornece as condições para um testemunho frutífero e bem-sucedido. Veja aí, o que Deus quer do seu testemunho, do meu? Testemunho frutífero e bem-sucedido. Testemunho frutífero e bem-sucedido. Conforme Atos 1:8, quem nos fornece o poder para o testemunho? Veja lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quem nos dá este poder? Quem nos fortalece para sermos testemunhas de Jesus? Quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá esse poder para sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo. Veja número 6 aí. Então você tem o Espírito Santo. Agora 6. Qual a promessa de Jesus para quando precisarmos de dar testemunho em hora difícil? Chegou uma hora difícil para você testemunhar. Marcos 13:11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, nas horas difíceis, você precisa testemunhar. O que eu vou falar? Você fala: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, que eu saiba aproveitar essa oportunidade. Espírito Santo, me capacite neste momento. Espírito Santo, coloque a palavra do Senhor nos meus lábios. Então, o Espírito Santo vai te usar. Ele vai falar para você. Você lembra quando nós falamos aqui sobre o Espírito Santo, numa das aulas nossas sobre o Espírito Santo, que ele nos faria lembrar tudo que Jesus disse? Então ele vai trazer à sua mente a lembrança da palavra, e você vai testemunhar de forma brilhante, maravilhosa, poderosa, naquele momento ali, pela graça soberana do Senhor. Número 7. Qual o instrumento poderoso que Deus nos fornece para um testemunho eficaz? Segundo Hebreus 4, 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva. Qual é o instrumento? Bíblia, palavra de Deus, é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, qual é o instrumento de Deus? A palavra. Ora, se nós temos o Espírito Santo conosco, se nós temos a palavra de Deus, então somos boas testemunhas. Estamos cheios do Espírito Santo, temos o conhecimento da Bíblia, estamos lendo a Bíblia, alimentando a palavra, orando ao Senhor na intimidade,
Então nós somos testemunhas vigorosas e abençoadas do Senhor. A número 8 está escrito, ainda de acordo com o mesmo texto, descreva com as suas palavras por que esse instrumento é tão eficaz. Aí você vai escrever aí, por que a palavra de Deus é tão poderosa? Por que a palavra de Deus é tão poderosa? Tem poder para transformar, para mudar, para moldar, para lapidar, para fazer algo gigantesco. Aí você escreve aí sobre esse poder, e ela transformou a sua vida e poderá transformar muitos outros através de você. Lendo Atos 4, 23 a 31, responda. Ao encontrarem barreiras para testemunhar de Cristo, o que os cristãos fizeram? B. Qual foi o pedido feito por eles? C. E qual foi o resultado desta oração fervorosa? Vamos ler a Bíblia? Olha lá, palavra do Senhor, nós vamos ler aqui. Então, para responder essas perguntas que você tem aí na sua tela, ok? Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, Senhor soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Ao encontrarem barreiras, o que eles fizeram? Eles oraram para que Deus abrisse portas para a pregação do Evangelho. O que eles pediram? Portas abertas para o anúncio do Evangelho. Dá-nos força, dá-nos intrepidez, orar ao Senhor. Qual o resultado da oração? Todo lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus. Quando você encontra dificuldade para testemunhar, barreiras, timidez, medo de fracassar, medo de não dar certo, ou outras barreiras qualquer da vida, você fala, Espírito Santo me capacita, Espírito Santo me usa, Espírito Santo não me deixe perder essa oportunidade, eu preciso testemunhar do Senhor. As pessoas aqui estão tristes, estão cabisbaixas, eu preciso falar da esperança, novos céus, nova terra, eu preciso falar do Deus presente, do Emmanuel, Deus conosco, que eu posso testemunhar. Espírito Santo, então, meu querido, ele vai te encher de tanto poder, de tanta unção, e você será uma testemunha vigorosa, viva, poderosa do Senhor, ganhando frutos para Cristo. Qual foi a resposta do profeta Isaías ao chamado de Deus? Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que ele disse? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu querido, minha querida, você é chamado para ser uma testemunha viva de Jesus. Você é chamada para ser uma testemunha viva de Jesus. Veja que começou com um compromisso com Deus, venceu os obstáculos, está se alimentando da palavra, a oração está orando a Deus, você conheceu o Espírito Santo, você se firmou a uma igreja, e agora você é uma testemunha maravilhosa, viva de Jesus. E Deus lhe dá duas coisas maravilhosas, tremendas, para que o seu testemunho não caia por terra. Ele te enche do Espírito Santo e te dá a palavra viva e eficaz. E você vai falar o que Deus está fazendo a sua vida, para a sua vida, no seu coração, na sua alma, na sua mente. Conte o que Jesus fez por você, o que está fazendo por você. Fala da sua esperança em Cristo. Sejamos verdadeiras testemunhas e muitas almas vão se render aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe com verdadeiras testemunhas em nome de Cristo. E que assim Deus derrame graça sobre a sua vida. Com essa aula terminamos conhecendo a nova vida. Trilho da Fé, revista número 2. Até a próxima lição, querendo Deus. Um forte abraço.